Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora, nesse momento, começamos a nossa resenha política com os jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que já estão por aqui. Eu vou começar dando boa noite, porque afinal de contas, sextou, minha gente. A semana passou voando e hoje já é sexta-feira. Boa noite. Olá, boa noite a você, ao Ricardo e a todos. Sexta-feira, a gente agradece a audiência de todos, nossos amigos telespectadores, nossos amigos da rádio também. Muita gratidão a todos, né, por estarem sempre aqui acompanhando o Tá Na Hora Maranhão, nessa enorme audiência que nós temos em todo o estado do Maranhão. E o pessoal também do YouTube, da rádio. Eu recebo também muita mensagem, o pessoal que está ouvindo na rádio neste momento. Nosso abraço e saudação toda especial. Maravilha! Ricardo Marques, boa noite para você. Sextou, né? Eu não estou aqui, esta é uma imagem virtual produzida pela IA, Inteligência Artificial. As suas perguntas, Olavo Sampaio, devem ser dirigidas hoje exclusivamente ao colega John Coutrin. Meu Deus! Boa noite, Olavo, boa noite, John, boa noite a todos. É um holograma, né? Eu vou começar com o John, mas ele não vai fugir das perguntas. Não vai escapar. Porque, olha, John, o vice-governador Felipe Camarão voltou a comentar sobre o rompimento com o governador, afirmando que houve um ruído de comunicação. Vamos conferir a fala do vice-governador Felipe Camarão para a jornalista Angra Nascimento. Vamos acompanhar. Falando em acordo, você acha que houve uma quebra de acordo aí nesse percurso todo? Eu acho que houve, no mínimo, ruído de comunicação, né? Falha de comunicação. Eu acho que o combustível da política é o diálogo, é a saliva. Eu acho que a gente precisa conversar cada vez mais. Na política a gente sabe que tudo é possível, mas nós seguimos firmes no propósito de seguir esta pré-candidatura, porque acreditamos que temos um projeto Maranhão. E o combinado não sai caro, né? Eu acho que a gente seguindo aquilo que havia sido combinado, ganha o Maranhão, ganha o presidente Lula, principalmente, porque todos nós caminharemos unidos, e vai ganhar a população maranhense, eu tenho certeza absoluta. Pois é, esse tempo todo ainda não conseguiram acabar com esse ruído, John? Isso não é ruído não, viu? Olá, Ricardo. Isso já é um estopim, já é algo mesmo que a gente vê que, na verdade, não é só comunicação não é ruído de comunicação, porque já tentaram, já conversaram, mas não teve acordo nem solução entre dinistas e brandonistas. Já houve... Vale sempre lembrar isso, que houve momentos, gente, em que estava tudo certo. O governador Carlos Brandão sairia, isso lá por volta de fevereiro ou março, né, se eu não me engano, quando foram encerrados os diálogos. Quando foram encerrados os diálogos entre dinistas e brandonistas. Mas estava praticamente tudo certo para que o Brandão saísse e o Camarão assumisse. Bom, depois, a partir daí, parece que as coisas degringolaram, porque eu me lembro muito bem, foi no dia que o Alexandre de Moraes deu uma decisão referente à eleição da Assembleia Legislativa. Acho que foi no feriado, se eu não me engano. Neste dia, houve uma reunião na vice-governadoria, naquela casa que é do vice-governador, inclusive com familiares do governador Carlos Brandão, o Felipe Camarão, dinistas e brandonistas, estava praticamente ali tudo alinhado. Aí houve essa decisão do Alexandre de Moraes, em que ele dá uma decisão ali, até controversa, né? Ficou meio em dúvida, até com erro de grafia, vocês lembram disso? Uhum. E a partir dali parece que as coisas foram degringolando e não houve mais, portanto, ali acordo. Aí a gente lembra, resumindo, que o Rubão veio até aqui no programa do Expediente Final, não foi, Ricardo? Foi. Aí disse porque não deixava não queriam que o Orleans fosse o vice do Camarão, que essa era a confusão toda. Na verdade, não era só isso. A gente sabe, não é, que a questão não foi só essa. Aí houve a insatisfação do governador Carlos Brandão por conta dessas pendengas judiciais que envolvem 2 vagas do Tribunal de Contas do Estado, que envolve a eleição da Assembleia, que envolve outras situações. E essas insatisfações foram colocadas pelo governador na mesa de diálogo e parece que alguma pessoa afirmou, não foi? Se eu não me engano, algum disse, não, tu tem coragem de falar isso para o Flávio Dino? Porque eu não tenho coragem, né? Uma pessoa disse, para resolver essa questão.
Bom, de certo é que a partir daí o governador Carlos Brandão foi para fazer discursos públicos. Antes era mais interno, vocês lembram, né? Aí o governador Carlos Brandão foi num evento lá em Bacabal, no interior de Bacabal. E ali o Brandão disse porque não tinha confiança, que tinha um grupo todo ao redor dele, que ele não poderia sair para deixar todo mundo na mão, né? Relacionado aos deputados, aos candidatos, aquela coisa toda, que não tinha confiança e tal. E a insatisfação foi tornada pública também parte dos dinistas e pronto. Teve um momento, parece que encerrou-se o diálogo e não foi, portanto, aí apenas a questão de ruído de comunicação. O Felipe fala nesse vídeo aí também que o Lula espera que seja cumprido o acordo. Aí perguntaram para ele também, numa outra situação, numa outra entrevista, se o Lula pedisse para ele renunciar, pela abdicada mão da candidatura dele, disse que o Lula não vai pedir isso para ele, pelo contrário, que o Lula, o pessoal do PT, quer um candidato aqui no Maranhão a governador para fortalecer o partido. Mas hoje, resumindo, finalizando, isso tudo, Ricardo e Olavo, a última tentativa agora está nas mãos do presidente Lula, que já disse que vai conversar com o governador Carlos Brandão, talvez na próxima semana, né? Vai ouvir o governador Carlos Brandão para tentar chegar aí a um denominador comum nessa equação que eu sempre digo, é uma equação complexa que hoje, no momento, é muito difícil de ser rearranjada. Fazendo aí as apostas, Ricardo, as expectativas, é bem difícil que um lado e outro retroceda, né? Muito difícil. Assim, Olavo, na política tudo é possível, né? Agora, eu vejo o governador Carlos Brandão já muito determinado na decisão de ficar até o final do mandato, até que eu chamo Zé Reinaldiar, né? Não renunciar em abril e a gente vê claramente, tem aí um pré-candidato colocado, que é o secretário Orleans, um nome que está ficando cada vez mais conhecido, um nome que vem crescendo perante a opinião pública, né, nas pesquisas, e não é um ruído, né, Camarão? Não se trata de ruído, se trata de quebra de confiança. Como é que o governador vai confiar nos caras que tentaram tomar-lhe a direção da Assembleia Legislativa, né? Com que intenção? O que os dinistas planejavam naquela disputa lá da Assembleia Legislativa, que foi uma surpresa para todo mundo, o 21-21, né? A gente esperava aqui que eles tivessem 8, 9 votos, os caras tiveram 21. Quer dizer, uma conspiração silenciosa, subterrânea, que quase resulta na tomada da Assembleia. Aliás, ainda está rolando aí o pepino no judiciário, né? Então não tem mais confiança, o governador não tem como voltar atrás nos compromissos que ele assumiu, está muito seguro, muito consciente do que ele planeja, e eu não vejo que o Lula vai entrar nessa história não. O Lula vai sentar e vem cá, não tem como conciliar e tal, vai ouvir as partes, vai começar ouvindo o governador, mas o Lula não vai quebrar lança contra o governador que tem 64% de aprovação popular. Um governador que tem um pré-candidato colocado subindo nas pesquisas, o Camarão está embicando nas pesquisas, o pré-candidato do governador está subindo. Então é uma realidade, desculpem a franqueza, mas é uma realidade que não coaduna com esse discurso aí do Camarão. Essa história de ruído, ela até poderia funcionar lá atrás. Antes dos caras passarem a carroça à frente dos bois, com a tentativa de tomar a Assembleia, de judicializar as indicações do TSE. As indicações do TSE, elas foram compradas. Então quer dizer que a renúncia do Luiz Roberto Barroso, lá no Supremo, o Barroso tem 67 anos, anunciou que está saindo, quando o tempo dele é até os 75 anos. Alguém comprou a vaga do Barroso? Quer dizer, não tem mais a confiança, não é ruído de comunicação, é falta de confiança. Agora, tem como compor, mas sem falar em cabeça de chapa. O candidato ao governo, na chapa do Palácio dos Leões, o governador já tem. Está cada vez mais cristalizada
essa decisão mais nítida. E você viu aí, como o John falou, né? Não tem o Felipe Camarão, o vice-governador, realmente não tem essa expectativa de retroceder em relação à candidatura majoritária. Nem se o Lula pedir, porque ele disse que o Lula não pediria isso, né? Que o desejo dele era de ter esse governador do PT aqui no estado do Maranhão. Eu acho que nenhum dos dois lados vão abrir, viu? Minha avaliação aqui. O Brandão vai manter o Orleans e o Felipe vai dizer que é candidato. E aí, como é que resolve essa situação, não é? Eu estou pensando o seguinte, Ricardo, eu não sei se vocês pensam o seguinte, porque de um lado e de outro tem as candidaturas majoritárias, beleza, Isso. mas tem os outros candidatos, inclusive estaduais e federais, que dependem dessa composição. Sim, também. E quando você não compõe, não negocia, não compõe, não junta aqui, toda uma cadeia é prejudicada. Perfeito. Né? Correto. Pode ser o fim do dinismo, né? Os remanescentes do dinismo correm aí um risco muito grande de não se reelegerem. Nomes bons que estão aí, que vão encontrar muita dificuldade se não tiver uma composição. Eu vejo ainda que vai ter sim essa composição. Não nesses termos aí, que eu repito, o governador tem já a estratégia, tem um candidato dele, mas na chapa proporcional, deputado estadual, federal, eu ainda vejo que vai ter a composição. E vejo que o PT vai ficar com o Carlos Brandão. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp. Quem está com a gente dando boa noite, turma da informação. Inês Gomes, obrigado Inês, valeu pela audiência de todos os dias. E quem está falando também aqui, peraí, deixa eu ver o nome. Marcone Garcês, ele disse que todo dia é o mesmo assunto chato, pronto, todos os dias. É isso, mas é a política do Maranhão, são esses personagens. A culpa não é nossa, Marcone, a culpa não é nossa, Marcone. A gente comenta os fatos, os fatos que a gente tem, é isso aí, né? A gente queria estar falando aqui do enfrentamento à extrema pobreza, né? Um programa importante que está aí, a gente quase não fala porque a turma está ainda nessa coisa de estica e puxa, brandonista, dinista, isso está chato mesmo, concordo com você. Quem está falando isso? Quem está falando isso, gente, é o Lula e o Brandão. Está só comentando as falas dele. A gente comenta os fatos, né? O Lula esteve aqui, segunda-feira em Imperatriz. Deu uma entrevista, o Brandão esteve aqui na difusora Imperatriz, né? Deu uma declaração também. Aí isso acaba repercutindo, a gente comentando. E todos os dias tem declarações diferentes, como por exemplo essa do Felipe Camarão de agora. Pronto, né? São fatos novos. São fatos novos, embora o assunto a gente saiba que é a política do Maranhão que continua fervendo aí. Olha, quem está acompanhando é a Amanda Santa, lá da Santa Efigênia. Olha, rapaz, tem uma... Eu preciso de um óculos. Amanda da Santa Efigênia, boa noite para você também, Amanda. Valeu, brigadão pela audiência de todos os dias. Quem também está comentando, mora no condomínio Praias Belas, Sebastiana. Eu estava com saudade de vocês, um abraço. Ô, Sebastiana. Estava com saudade, estava mais assistindo? Olha, não perde não, hein? Acompanha o nosso Tá Na Hora. Obrigado aí pela audiência. E Olavo, só para complementar aí nesse assunto, numa eventual, se não tiver composição, né? Aí Camarão de um lado, Orleans de outro, eu acho difícil o Lula vir ao Maranhão pedir voto para alguém. Né? Difícil. Aí nesse caso ele não viria. Vai entrar em bola dividida, com 2 palanques a favor dele, não é? Verdade. Eu concordo contigo. Tem 2 candidatos pedindo voto para mim. Eu vou entrar em bola dividida? Não. Lá no Maranhão eu já sou soberano mesmo, tem a maioria dos votos. Tem 2 candidatos querendo meu apoio, pedindo voto para mim. Eu não vou nem pisar lá, né? Nessa confusão toda. Deixa eu mudar aqui de assunto. Eu vou falar com o Ricardo agora, que só de mal ele pediu para não falar com ele, para não perguntar. Eu vou perguntar. Ricardo, sobre o veto da possível ida do Roberto Rocha, o ex-senador, para o Partido Liberal, PL, o ex-senador já se posicionou? Diz que sim, né? Diz que ele fez uma manifestação pública sobre esse assunto. Parece que a gente tem até essa fala dele aí, não tem? O que ele diz, John, nessa fala dele? A gente não tem a fala dele aqui. Não tem a fala? Mas ele se manifestou, né? Teria se manifestado aí nas redes sociais. O Roberto Rocha é um político importante no nosso cenário. Mas eu repito aqui aquilo que eu falei ontem. Ele foi pela porta errada, né?
O Josimar está muito respaldado, o Josimar de Maranhãozinho tem muita força dentro do PL. O PL tem 4 deputados federais. A bancada do Maranhão são 18 deputados. 4 são do PL e o Josimar já anunciou aí que o propósito é eleger 5. Imagina aí, qual é o partido hoje que os partidos eles focam principalmente, não é só o Lula não, os partidos também, eles focam, não é governador, é representação lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado. Aí qual é o partido que vai abrir mão de uma liderança que elege 4 deputados federais no meio de 18 e ainda planeja eleger 5? É o partido que tem mais prefeitos. Há 2 eleições municipais seguidas, o Josimar de Maranhãozinho elege pelo PL o maior número de prefeitos, são mais de 4 dezenas 40, né? de prefeitos. É difícil abrir mão de uma liderança dessa, né? É muito peso político, digamos assim, né? Peso político porque tem um peso lá da legenda, representando a legenda aqui no Maranhão, e é meio complicado. Tem informação aqui que ele colocou um stories desse que desaparece em 24 horas. O que ele disse nessa história dele? Do ex-senador Roberto Rocha. Foi. Enfim. Situação... John, e aí é uma situação complicada, né? Essa situação aí do Roberto, ele precisa de um partido. Hoje está difícil, né, encontrar um partido, mas ele pode ali viabilizar pela questão da candidatura nacional no nome da direita. Uhum. Poderia ajudar o Roberto Rocha, né, aqui no estado do Maranhão. Mas hoje aqui no Maranhão os partidos estão todos já controlados, tem os seus caciques aqui no Maranhão. Ele demorou a se mexer também, né, John? Pois é. E aí, não sei, PRTB, eu não sei, mas o questão do Roberto precisa de tempo, gente, também. Você vai para um partido que não tem tempo de televisão, para quê? Tempo e fundo eleitoral. E fundo, né? Então precisa de um partido forte, que tenha tempo, que tenha fundo eleitoral. O Roberto que pontua nas pesquisas de senador, é importante ressaltar isso, né? É um nome que pontua, mas tem essa dificuldade. E ele está tentando lá por Brasília, né? Por cima. E parece que tentou também com o PL, segundo informações, e chegou ao Josimar essa informação. E o Josimar decidiu se pronunciar de que o nome do Roberto, ele não teve papas na língua, né? Uhum. Ele não tentou ali usar de eufemismo, ele disse logo que até é vetado, aqui ele não entra, né? Roberto aqui no partido não entra. Eu e o pessoal do partido não quer ele sendo candidato majoritário aqui no PL. Então, se o Josimar disse, deve ter o respaldo do Valdemar da Costa Neto. Se nem o Bolsonaro conseguiu tirar o Josimar do PL, nem o Bolsonaro. Que o Bolsonaro disse que é para expulsar o Josimar do partido. E o Valdemar veio aqui no Maranhão e respaldou o nome do Josimar no comando da legenda. Vocês lembram disso? Sim. Então, se nem o Bolsonaro teve força para tirar o Josimar, imagine o Roberto, Roberto Rocha para tirar esse comando do Josimar. Não sei. Aconteça algo, né, que a gente não sabe, a política sempre acontecem situações, não é? Aí tudo bem, poderia mudar essa situação do PL no Maranhão, mas hoje não, hoje eu não vejo aí, pelo menos o Roberto no PL acho muito difícil. Boa noite, bancada, parabéns pelo programa muito top, Cazuza Coelho, do Quatraque, valeu Cazuza, grande Cazuza, amigo. Brigadão, um abraço pra ti, viu, faz tempo que eu não olho o Cazuza. Verdade. Grande Cazuza, o tempo não para, meu amigo. Continue assim, meninos. Para nós que temos o tempo corrido, conseguimos acompanhar de forma resumida, mas ao mesmo tempo completa. Parabéns, Jéssica Cavalcante, lá de Imperatriz. Ô, Jéssica, obrigado, essa é a intenção. Pessoal de Imperatriz, abraço. Muito obrigado por acompanhar todos os dias aqui a nossa resenha. E quando dá, né, dá sempre essa audiência que é muito importante para a gente. Ricardo, ontem nós mostramos aqui no Tá Na Hora Maranhão sobre vandalismo em áreas tombadas e surgiram algumas mensagens dos nossos internautas perguntando se os cartazes de políticos nos casarões e em outros espaços públicos não devem ser investigados. Próximo ano tem eleição e vem mais sujeira por aí, né?
Quem deveria ficar atento ao emporcalhamento das cidades que os políticos fazem durante a eleição é o eleitor, né? Mas parece que o eleitor faz pouco caso. Reclama ali na hora, né? Quando vai votar, o chão está infestado de diabinho, né? Santinho não, que não tem santo em política, né? São os diabinhos, aquelas fotinhas, né? Aí tá lá sujando a cidade toda cheia de cartaz. Não estou aqui defendendo pichação, muito pelo contrário. Mas vamos lá, além dessa questão dos políticos, como é que estão os nossos prédios aqui, históricos, prédio público inclusive? Como é que está o Centro de Criatividade Odilo Costa Filho? Já foi recuperado? Ou continua lá com aqueles tapumes lá do lado e a obra parada? Então, assim, para dar o exemplo, para cobrar, o poder público tem que dar o exemplo, né? Na questão dos políticos, eles são os primeiros a sujar as cidades com cartazes e diabinhos espalhados no meio da rua. Mas o eleitor parece não ligar muito. Você vê no dia da votação, você vê um ou outro eleitor reclamando nas redes sociais: olha, minha cidade está suja, e mostra lá a foto e tal. Mas aí depois ninguém fala, fica por isso mesmo, né? E um absurdo, Ricardo, só fazendo aqui na capital, por exemplo, aqui em São Luís, tem algumas paradas, alguns abrigos que são de acrílico, acho que não é vidro não, acho que é acrílico. Até nessa parte de acrílico o pessoal cola cartaz e fica anos. Depois tem gente que coloca anúncio de festa, sei lá o que, a gente passa, fica um emporcalhamento. É uma consciência, não tem falta de consciência. A lei terrível. Manda retirar depois, não manda o político retirar? Mas fica tudo sujo, aquela cola. A lei manda, mas ninguém cobra. Ninguém cobra e cumpre. Aí fica desse Falta jeito fiscalização também, né? Aí a gente tem que gerar multa, né? Punição. Agora, assim, gerar multa no bolso do político, né? Do político. Porque no bolso do partido a gente sabe que não dá nada, né? Porque eles anistiam. Nós tivemos aquela multa lá de 20 bilhões de bicicleta, por conta de ingerência à lei de cotas, né, do gênero, da lei da cota de gênero. Acabou que os partidos se reuniram lá no Congresso, não, anistia, não paga nada. Aí fica por isso. Complicado. Aí a gente fica dessa forma aí, né? Deixa eu mandar um abraço, um alô aqui. Olha, meu sogro está acompanhando, seu Paulo. Boa noite, Olavo Coutrin, Ricardo, valeu. Seu Paulo lá no Quatraque, valeu, obrigado. Seu Paulo, eu não sou bolsoniminho, não, seu Paulo, nem bolsonarista. Também não sou petista, seu Paulo. Todo dia a gente tem gente perguntando uma coisa e outra. Aqui a gente dá as opiniões e o pessoal fica perguntando: fulano é isso, fulano é aquilo. Não, gente. Faz parte, né? E tem gente ainda, Ricardo, aproveitar esse tempo aqui, a gente me pergunta na rua: Olavo, tu é lulista ou tu é bolsonarista? Eu digo: eu não sou nada. E fica com raiva, porque a gente tem que ser... Tem que ser alguma coisa, tem que ser um lado, tem que ser um lado. Eu digo, eu sou jornalista, eu tenho que ficar... mas isso aí, fica chateado porque tem que ter um lado. Calma, minha gente, desarma o negócio. Vou te dizer. Senhores, boa noite. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia. Segunda-feira a gente está de volta aqui. Fica com Deus. Beijo na família. Boa noite. Boa noite.